Verdades espirituais que você precisa conhecer. O mundo espiritual existe. Os seres espirituais existem. E eu quero aqui agora um pouco trabalhar o conhecimento para você dessa realidade, dessa verdade. Sobre as verdades espirituais, os seres espirituais, a ação do reino das trevas neste mundo dos homens. Isso não é ficção. Isso não é conversa de religião. Isso é o que a verdade de Deus nos revela para que a gente seja prudente. O mal existe. O mal não é uma coisa qualquer. O mal é operada por seres espirituais que trabalham na humanidade para levar a humanidade à maldição. Aonde a humanidade está nessa maldição e vivendo na maldição. Então, as verdades espirituais, pouca gente conhece. E alguns que conhecem de uma forma distorcida, errada. Você acredita em fantasma? Você acredita em assombração? Você acredita em demônios? Espírito maligno? Bem, os ateus, os incrédulos, não acreditam em nada que a palavra de Deus revela. Eles acreditam em várias mentiras, vários conceitos formulados por ele mesmo, mas eles desprezam aquilo que a palavra de Deus revela. Você já teve alguma experiência espiritual, sobrenatural? O sobrenatural existe. O que é o sobrenatural? Algo que não é natural do ser humano. Algo que não é normal acontecer. E é aí que entra a atuação, a manifestação dos seres espirituais neste mundo. Por isso que é chamado de sobrenatural. São coisas operadas pelos seres espirituais. Você acredita em espírito de mortos? Em assombração de mortos? Quais são os espíritos que estão na terra? Existe espírito na terra? No mundo dos homens operando? Existem. Quais são os espíritos que estão na terra operando no mundo dos homens? Vou te dizer quais são. Não existe na terra nenhum espírito de quem morreu. Os espíritos de quem morrem, que são os seres reais, que saem da matéria, os seres espirituais que habitam na matéria, que saem da matéria, esses seres espirituais, que é o homem que saiu do corpo, não ficam neste mundo. Não vai se vingar nem assombrar ninguém e nem tampouco se comunicar com seus parentes. A palavra de Deus revela isso. Se os espíritos dos mortos, dos seres humanos que saíram do corpo, não estão aqui, onde é que estão? Deus determinou que o corpo vá para a terra de onde veio, mas o espírito, o ser real, volta para Deus. O ser real, ele não fica aqui neste mundo vagando. Jamais voltará neste mundo. É a palavra que diz isso. Depois da morte segue ao juízo. Há dois destinos eternos para aqueles que saem deste mundo temporal: céu ou inferno. Condenação eterna, vida sem Deus, é para os que não creem em Jesus. Descanso na alma, céu, vida com Deus,
é para os que creram em Jesus. Só há dois destinos eternos. E depois da morte, o homem segue para um dentre dois destinos que está para o homem seguir. Mas vamos lá. Bem, se os espíritos dos mortos não estão aqui na terra assombrando ninguém, quais são os espíritos que estão na terra perturbando a humanidade? Na terra, na vida humana aqui entre nós, existem dois espíritos operando. O primeiro é o Espírito Santo de Deus, que está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e para selar e guardar aqueles que creram em Jesus pela mensagem do Evangelho. E guiando eles até o final. Pronto, o primeiro espírito é o Espírito Santo. Qual é o outro espírito que está operando na terra? São os espíritos das trevas. Quem são esses espíritos das trevas? Anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, que perderam seu corpo celestial e foram expulsos dos lugares de glória lá no céu. E esses espíritos caídos, sentenciados à eternidade sem Deus, muitos foram aprisionados e muitos estão pelo propósito de Deus. Agora não me pergunte por quê. E muitos estão ainda agindo no universo para a destruição da humanidade, operando neste mundo. O próprio Satanás, que é o anjo, que é o príncipe desse reino das trevas, com os anjos caídos que acompanhou ele na rebelião, estão neste mundo operando. Se você acredita ou não, é o que a palavra revela, tá? Demônios que se apossam de pessoas, porque o que é demônio, espírito maligno? São seres espirituais das trevas. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. O inimigo da humanidade é invisível, não se vê, é espírito. O espírito não tem forma, não tem matéria, mas é um ser e está na terra, causando destruição, levando os homens a continuar na maldição e trabalhando para a humanidade continuar rebelando-se contra Deus e não se submetendo a Deus. Esse é o trabalho do reino das trevas. Trabalhar na humanidade para que continue na incredulidade, rebelando-se contra Deus, ignorando a palavra de Deus, negando a verdade de Deus e se colocando como inimigas de Deus, resistindo. Esse é o trabalho do diabo na humanidade. E agora a gente vai aprender o quê? Esses espíritos, esses seres das trevas, seres espirituais das trevas, por que das trevas? Porque ele trabalha para a maldade, para a maldição. Eles não são da luz porque não estão mais em Deus. Foram expulsos da mesma forma que o homem está julgado e condenado a ir ao inferno pelo seu pecado. Esses seres também, o diabo e os seus anjos caídos, que seguiram ele na rebelião, também já estão condenados e julgados. Tanto os homens como os seres espirituais vão todos padecer nesse lugar de juízo eterno. Mas enquanto não chega esse tempo, porque o diabo já está julgado, e todos os seres que se rebelaram contra Deus, mas para eles não tem oportunidade de salvação. Deus é amor, mas é justiça, irmão. Deus é terrível. Receba o amor de Deus, porque o juízo de Deus será sem misericórdia. Deus determinou o juízo para os anjos caídos e não tem perdão para eles. O homem também já está determinado um juízo para o homem, mas para esse ser humano tem perdão, tem meio de salvação, tem a manifestação do amor de Deus em favor da humanidade. E isso é por Jesus. Agora, se esse ser humano, se esse homem não crê em Jesus, ele vai desprezar o amor de Deus. E o que resta para ele? A ira de Deus, irmão. Isso está revelado, crendo você ou não, o que vai prevalecer é isso.
Não é o que ensinam os ateus, os teólogos, os filósofos, a verdade desse mundo. O que vai prevalecer é a verdade de Deus. Então os espíritos das trevas estão atuando na humanidade. E outra coisa, aprenda uma coisa aqui. Existe um bocado de superstição, né? Eita, abriu o portal. Olha, não faça isso que você abre um portal para os espíritos malignos entrar. Eita, abrir um portal para os espíritos malignos sair do mundo deles e vir para esse mundo. Ei, não tem portal não, irmão. Isso é misticismo. Os espíritos malignos já estão neste mundo operando. Eles não precisam de portal não. Eles estabeleceram o trono deles aqui neste mundo. Porque o homem deu a eles a autoridade. Aí eu pergunto a você, você crê ou não na realidade espiritual que a Bíblia revela de seres espirituais? Aí eu pergunto, existe assombração? Existe fantasma? Existe espírito dos mortos perturbando a humanidade? Não. O que existe são demônios, espírito maligno, que usa esses personagens para que o povo viva dentro dessa mentira. Para que o povo não tenha o conhecimento da verdade. Não tem fantasma. Não tem espírito de morto. Não tem assombração. O que tem no mundo perturbando a humanidade são demônios, espíritos malignos. E o homem só pode ser livre do poder desses seres, da atuação desses seres, do domínio desses seres, maldito das trevas. Não é por meio de água benta, rosa ungida, sal grosso. Não é por crucifixo. Não é por campanha de libertação. Só por Jesus Cristo. É o poder de Deus, que é Jesus, que pode nos libertar do poder de Satanás. O próprio Jesus disse isso. Quando envia Paulo a pregar o Evangelho, Jesus vai dizer, Paulo, eu te envio para levar a mensagem do Evangelho aos gentios, para livrá-lo do poder de Satanás e trazer para Deus, para tirá-lo das trevas e convertê-los à luz. Só Jesus Cristo é o mais valente, que entra no território do inimigo para libertar aquele que é escravo dele. Só Jesus é que tem poder contra Satanás. Não é rosa ungida, sal grosso, não é culto, não é campanha, não é grito, não é cantaína, não é ler Salmo 91. Eu encontrei um grupo religioso que, sem sabedoria nenhuma, eles iam evangelizar, e quando tinha alguém endemoniado, entre aspas, porque até isso você tem que ter sabedoria para saber se a pessoa está opresso ou possesso. Existe a possessão demoníaca e existe a opressão. Mas o povo não tem ensinamento espiritual. Vive nesse oba-oba, nesse misticismo, dentro desse sobrenatural, enganado pelo diabo. E muitos dizem que é o poder de Deus, né? E aí esse grupo, para expulsar demônio, começava a louvar, cantar hino de louvor, e começava a ler o Salmo 91. Eu digo, irmão, onde é que tem isso, irmão? Quem ensinou isso a vocês, irmão? Da onde vocês tiraram esse princípio de que tem que cantar hinos de louvor para expulsar demônio? Tem que... Ah, porque o louvor liberta. Aonde está isso, irmão? Aonde Jesus ensinou isso, irmão? Não há nada que liberte se não for Jesus a palavra. A Bíblia não diz que louvor liberta. A Bíblia não manda cantar hino nem Salmo 91. O mundo espiritual nós vencemos combatendo com a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra. É com a palavra que nós combatemos contra o reino das trevas. É com o poder da palavra, o poder do nome de Jesus. Não é com misticismo, com culto, com movimento escandaloso. Um grita, outro pula, outro corre, outro canta hino. Oh, meu Deus do céu. É tanta meninice nesse movimento de expulsar demônios. E aí você tem que buscar o conhecimento. O mundo espiritual existe. Quantos crentes religiosos de religião evangélica estão perturbados mentalmente, espiritualmente? Quantos crentes perturbados por Satanás? Quantos crentes dentro de opressão, entrando em depressão, tendo visão, tendo alucinação, vendo vulto? Quantos crentes não estão assim? Sem falar as pessoas que já, né, de outras religiões e de outros conceitos religiosos. Quantos? Meus amados irmãos, cuidado, o mundo espiritual existe, é real.
Os seres espirituais, eles não estão para brincadeira. Eles estão na terra para destruir a vida humana. Esse é o trabalho do diabo. Ele entrou na humanidade para destruir a comunhão do homem com Deus. Ele entrou na humanidade para destruir a vida de paz do homem com Deus. Ele entrou na humanidade para levar a humanidade a sofrer a maldição de Deus. E ele conseguiu isso. Agora tem uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que Deus enviou seu Filho a este mundo. Sabe para quê, irmãos? Sabe não? Eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Você tem que buscar o conhecimento espiritual. E a gente só tem pela palavra. Não vai viver esses misticismos, não. Abre a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Eu quero que você leia a partir do versículo... Vamos ler o versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer o que, irmão? Para desfazer o que, irmão? As obras do diabo, irmão. O diabo é um ser, é o príncipe do reino das trevas que foi instalado neste mundo sobre os homens, onde o homem está sob o escravo, o domínio desse reino. E Jesus veio à terra, estabeleceu o reino da luz, para tirar aqueles que estão no reino das trevas, do poder de Satanás, do domínio de Satanás. Porque Deus enviou Jesus ao mundo para desfazer as obras do diabo na humanidade. Leia a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Todos aqueles que permanecem na prática, na vida escrava do pecado, ainda estão no domínio de Satanás. Jesus veio para desfazer a obra de Satanás na tua e na minha vida, nos livrando da escravidão, do juízo, da maldição, da condenação, do domínio, da influência e da direção do diabo. E isso só pode acontecer quando você crê em Jesus verdadeiramente e se voltar para Ele, entendendo que Ele é o socorro da tua vida, é o socorro espiritual, é o refúgio e a fortaleza, é o lugar de segurança, é o lugar onde tu vai encontrar a libertação. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele veio ao mundo para desfazer das obras do diabo, para tirar o homem do temor, para tirar o homem do medo, para tirar o homem da culpa, para tirar o homem do juízo, para tirar o homem da maldição, para tirar o homem da vida caída, miserável, dentro da condenação do pecado. Jesus veio ao mundo, aleluias, para desfazer as obras do diabo. Essa obra maldita na vida humana. Essa obra maldita que a humanidade está nela. Então, a realidade espiritual, não duvide não. A ação espiritual existe. A ação do mundo espiritual nesta vida aqui humana, neste mundo matéria, existe. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho experiência vivida na atuação desse mundo espiritual. Depois que eu me converti a Jesus, eu passei a ser perturbado. Olha para aí. Mas eu estava no início da fé. Eu ainda estava novo na fé. Eu não tinha o conhecimento por onde eu poderia ser liberto. Liberto de todo o conceito errado. Liberto de tudo que se apresenta como verdade. Então depois que me converti a Jesus, eu passei ainda um tempo perturbado. Com vulto, com situação espiritual que parecia sonho, mas era realidade. Vou contar uma só aqui. Estava dormindo um tempo desse. Há muito tempos atrás, logo no começo da minha conversão, eu me converti a Cristo em 2003. A partir de 2003 eu fui liberto do poder das trevas. Eu me converti a Cristo. E aí, uma noite, eu gostava muito de ler a palavra, de orar. Que o Espírito Santo me levou a isso. Ler a palavra
para buscar o conhecimento de Deus e orar, recebendo a graça de Deus, para que eu pudesse estar ali, exercitando a minha comunicação com Ele. Eu não preciso, eu não sou dependente de ninguém para me comunicar com Deus. Eu não dependo de um lugar, eu não dependo de um homem, eu não dependo de um líder, eu não dependo de nada para me comunicar com Deus. Aqui eu estou orando, em casa eu oro, no ônibus, no carro, no trabalho, orar em todo o tempo. Isso fala de comunicação. Orar é dialogar, é se comunicar com Deus. Não é uma coisa formal, religiosa, que o povo vive na religião, nos momentos solenes. Nós temos que estar em conexão, comunicando-se com Deus todo o tempo todo. E ai de mim se eu perder essa comunicação. E certo dia eu estava dormindo, irmão. Eu acordei, eu pensei que era um sonho, com uma figura que eu via, bem escura em cima de mim, me sufocando. Eu via isso, não é... Eu estava dormindo, mas era real. Eu me acordei com essa situação. Parecia um sonho, mas era real, irmão. Eu via claramente aquele vulto em cima de mim, me sufocando, apertando minha garganta. E eu, no momento ali, eu queria clamar o nome de Jesus e não conseguia. Aquela figura terrível, assombrosa, apertando a minha garganta. E eu não conseguia clamar. Chegou um momento que eu consegui abrir a boca e repreendi em nome de Jesus. Rapaz, você tem que crer, viu, irmão? É por fé. É por fé. Você tem que entender o poder de Cristo sobre qualquer situação. E na hora ali, quando eu tive o espaço, eu clamei. Aí aquela criatura, aquele personagem terrível, assombroso que estava me sufocando, ele saiu de mim. E eu acordei. E eu acordei com aquela situação. Não foi sonho, foi realidade, irmão. Só que foi na hora que eu estava consciente na minha mente física. Mas o meu espiritual estava ativo. E a partir dali, eu comecei a ser estimulado pelo Espírito Santo a buscar mais o conhecimento dessa realidade espiritual. Lendo a palavra, confiando na palavra, colocando a palavra na minha vida com convicção, crendo no que a palavra me dizia. Quando eu ia orar, irmão, eu me ajoelhava às vezes na minha casa para orar. Eu tinha a sensação de que tinha alguém atrás de mim. E batia aquele medo, me arrepiava mesmo. Batia aquela frieza em mim, aquele medo, aquela coisa que parecia que tinha alguém me observando. E eu toda vez acordava assustado para olhar. Eu não via ninguém, mas aquela sensação. E de repente caía um objeto, caía outro e eu me assustava. Eu passei um tempo perturbado com isso. Mas depois não. Quando eu comecei a ler a palavra e conhecer que isso que estava acontecendo era demônio, aí eu comecei a ver que a palavra me diz que em nome de Jesus, que em Jesus, nenhum mal me sucederá. Maior é o que está comigo, que é Jesus, do que o que está no mundo perturbando a humanidade, os demônios, os espíritos malignos. Maior é o que está comigo. Quando eu entendi e conheci o poder de Cristo que estava na minha vida, eu digo, eu não aceito isso não. Eu vou usar a autoridade espiritual que Deus me deu. A autoridade não é da unção que o homem unge. Não é a autoridade de uma igreja, de um líder. É a autoridade que Cristo deu a mim, dá a você e dá a todo aquele que está nele. Que no nome dele vamos expulsar demônios. O diabo não tem medo de rosa ungida, de sal grosso, de campanha de libertação, campanha de marcha. O diabo, ele cai por terra quando tem uma pessoa com a fé verdadeira em Cristo. Estando em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Não é estando em igreja. Não é ser crente de religião evangélica. É ser cristão estando em Cristo. E aí Deus, pela autoridade de Jesus que Ele já nos deu, a gente repreende o medo, repreende a opressão, repreende a atuação demoníaca e a gente vê o poder de Cristo manifestar, repreendendo a ação maligna naquele momento. E eu passei por essa experiência. Eu passei, comecei a aprender. A minha mente, ela vem sido trabalhada, guardada, protegida, revestida, é com a palavra de Deus, irmão. É por isso que eu me dedico a ler, a buscar, a examinar, pegar tudo que se ensina aí e comparar com o que a Bíblia diz e buscar cada dia mais a luz de Deus para a minha mente estar iluminada com a palavra.
para que as trevas não venham me querer ofuscar da luz, tirar de mim a luz. A palavra tem que estar na minha mente, no meu coração. Essa é a espada do Espírito. É o instrumento que nós devemos usar para vencer o combate, a batalha espiritual contra a nossa vida. Temos que fazer o bom combate da fé, irmão. Uma vez, eu fui para uma cidade chamada Cumaru, que eu fui pastorear, lá num campo lá. Fui tomar a frente de uma igreja onde tinha os irmãos que congregavam lá. E eu, nessa igreja, eu passei um ano pastoreando lá, levando o ensino da palavra de Deus. E aí o ministério me ofereceu uma casa. E eu fui morar nessa casa. Só que nessa casa que eu fui morar, os vizinhos disseram assim, olha, nessa casa não fica ninguém, não passa 3 meses. Eu digo, por quê? Essa casa tem uma assombração. Esse primeiro quarto dessa casa, a menina morreu aí, a filha da mulher morreu aí, eletrocutada, né? Esqueci, dobrou a língua. E ela continua aí. Todo mundo que mora aí é assombrado por ela. Eu digo, eu já sabia quem era que estava ali. E aí tinha que sair, porque quem estava chegando era eu, com a graça de Deus. Aí disseram, olha, não fica ninguém aí, porque aí nesse quarto morreu uma mulher, ela permanece aí. E todos que vivem aí ficam assustados, perturbados. Eu digo, pronto. Eu não me deixei temer. Se fosse outra... Eita, meu Deus, misericórdia. Está repreendido no sangue de Jesus. Eu já estava... Eu não tenho um medo. Domina você em situações. Diga, irmão. 1402. Pode levar lá. Agora acho que tem ninguém lá não. Isso. Pode ser que chegou. Leva lá. Deixa lá. Então, entendeu? Então, eu... já sabendo qual era a situação, já tendo conhecimento da verdade, não aquela mentira que o povo estava ali acreditando que o diabo engana, que era o espírito de uma menina que morreu, que não sei o quê. Eu disse, não, isso aí eu sei quem é que está aí operando. E eu vou chegar em nome de Jesus e vai sair. Então foi o que aconteceu, eu passei nessa casa, irmão. Mais de um ano. E queria eu ter dinheiro para comprar essa casa. Casa boa, ambiente, quarto grande. Eu passei um ano, foi o tempo que eu passei lá no ministério e passei nessa casa. Não teve assombração nenhuma. Porque eu já entrei sabendo. E já os demônios sabendo que eu tenho conhecimento da verdade. Porque o diabo sabe, tá bom? O diabo sabe se você tem a verdadeira fé ou não. O diabo sabe se você está verdadeiramente em Deus ou não. O diabo sabe se você é selado de Deus ou não. Cuidado, eu não sei não, mas o diabo sabe. Ele tem conhecimento espiritual, porque ele vive no mundo espiritual, atua no mundo material dos homens, mas ele é espírito. O diabo para ele não tem tempo, não tem hora, não envelhece, tá entendendo? Ele conhece a sua vida desde o dia que você nasceu, pelas informações dos demônios, que cada demônio tem uma responsabilidade de atuar na vida de um ser humano. A potestade, príncipe das trevas, que opera nas cidades, nos reinos, nos estados, nas favelas. Isso é outro assunto. Você tem que conhecer as verdades espirituais. Você tem que conhecer a verdade para ser liberto. Então, meus amados irmãos, olha aí quanta manifestação espiritual o mundo vem vivendo. As pessoas se mergulhando nas práticas espirituais, achando que é de Deus. Tem pessoas que vai buscar um conhecimento do seu futuro, né? As pessoas vão buscar conhecer o futuro delas dentro de carta, tarô, necromancia, bola de cristal, búzio. As pessoas vão mandar bater os bombos para saber a sua sorte. As pessoas vão se consultar com adivinho, com feiticeiro. As pessoas vão buscar aí os profetas que estão adivinhando a vida do povo. As pessoas vão buscar os lugares que dizem que tem Deus ali revelando. As pessoas vão buscar os mediúnicos que dizem que se comunica com os mortos. Tudo isso é demônio. Tudo isso é demônio, irmão. Operando nessa mentira para tirar o povo da verdade. Para manter o povo em maldição. O próprio Deus vai dizer, não consulta adivinho, não consulte feiticeiro, não busque ninguém que invoca os mortos para poder trazer revelação, provisão.
Quer se consultar para saber o teu futuro? A palavra, irmão. Tudo de Deus que Ele quer que você saiba, tudo que Deus revelou está aqui na palavra, irmão. Foi a palavra que Deus deixou para guiar a humanidade, para a humanidade conhecer a vontade de Deus o Pai. Tem gente aí buscando seus gurus, seus mestres, misticismo. Outro vai buscar no tarô, na cartomante, astrologia, necromancia. Outro vai procurar os seus adivinhos, seus profetas, seus homens que diz que Deus revela por eles. Cuidado! Quer conhecer o que Deus, Ele revelou para que o homem conheça para ser bem-aventurado? Para que o homem conheça para sair da maldição? Tudo que Deus quer que você conheça para ser bem-aventurado está aqui. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. É a palavra de Deus na terra. A única forma do homem conhecer a Deus, por onde Deus se revela, é pela palavra dele. É a palavra de Deus na terra. É a luz que nos ilumina, que guia os nossos passos, para não andar guiado nas trevas. É guiado pela luz. Essa palavra é Cristo, onde Deus envia a revelação fundamental para o homem chegar a Ele. Tudo que o homem precisa para a salvação, remissão de pecado, vida com Deus, aprovado por Deus, ser livre do juízo, sair da maldição, está revelado por Cristo, pelo Evangelho. E quem crê será salvo. É o Evangelho de Deus, o poder para salvar todo aquele que crê. Agora, o mundo espiritual existe, viu, irmão? A realidade do mundo espiritual é neste mundo. Você já viu aí as religiões africanas com aqueles cultos afro, aqueles cultos diabólicos, pessoas flutuam, pessoas passam pela brasa. Deus nunca vai usar ninguém para passar em brasa, para queimar-se na brasa. Pessoas vivendo tanto culto satânico, dizendo que é de Deus. Vai ver a cultura na Índia, a cultura na Ásia, a cultura chinesa, japonesa, a cultura brasileira. Vai analisar o que esse povo vive nas suas religiões, nas suas culturas de conceitos de Deus. Vai analisar. É aqui, meu irmão, que tu tem que viver o princípio, o alicerce, o fundamento, a vida com Deus, na verdade de Deus. É aqui, irmão, na palavra dele, que nos leva a Jesus Cristo, que é a palavra escrita, revelada, encarnada. Jesus, o verbo que se fez carne, é a revelação de Deus, por onde veio a graça e a verdade. É por Jesus, pelo Evangelho. Então estou trazendo esse esclarecimento aqui, porque é muito importante. O povo devia estar aprendendo isso nas igrejas, os locais públicos, onde o povo se reúne. O povo de Deus podia estar nesses lugares. Não era para viver esses movimentos vãos. Não era para viver esse paganismo. Não era para viver essa manifestação de possessão do povo lá, dizendo que é poder de Deus. O povo de Deus tem que congregar. Não é exclusivamente no lugar, no ambiente. O povo de Deus tem que ser prudente, tem que congregar em qualquer lugar, porém, para buscar o conhecimento dele, de Deus, da palavra. O que é que o povo está vivendo hoje, dentro desses ambientes chamados igreja, religião, salão do reino, não sei o quê? O que é que o povo está recebendo de instrução de Deus? Recebendo doutrina anátema, vivendo movimentos pagãos, misticismo, vivendo tanto sobrenatural. A vida com Deus ela é consciente, irmão. A vida com Deus tem que ser lúcida, sóbria, com entendimento. A vida com Deus não é você estar numa dimensão espiritual, você espiritualizar tudo, você criar aquele reteté porque é o poder de Deus. É não, irmão. É não. Quem cria esses movimentos para enganar você é o diabo, irmão. As coisas de Deus é tão branda, é tão simples, é tão objetiva. Os profetas de Baal estavam lá, criando aquele carnaval, se cortando, pulando, gritando, enquanto o profeta de Deus estava lá, só esperando a hora de Deus mandar ele agir. Quem é de Deus tem sensatez, equilíbrio, temperança. Quem é de Deus age consciente. Quem é de Deus, fazendo a obra de Deus, a obra não de Deus, fazendo o trabalho de levar a informação da obra de Deus, de anunciar ao povo a verdade de Deus. Quem é de Deus
se mantém lúcido, sóbrio. Quem é de Deus não pode ser levado pela emoção. Homem de Deus não pode se emocionar. Porque se Salomão fosse se emocionar, ele seria envolvido na mentira da mulher que chorou dizendo que a outra era filha dele. E Salomão ali usou o equilíbrio, a sensatez, a sabedoria que Deus dá ao homem para saber quem era a mãe verdadeira naquela situação que Salomão ali passou. Hoje não. O povo se reúne para estar sendo guiado e liderado pelo ensino de homens fanáticos que gritam, que berram, que falam manifestados. Ninguém entende o que ele fala, é tanto grito. Que pregação é essa, hein, irmão? Eu estava vendo um vídeo de um suposto pregador. Rapaz, o cara parece que estava endemoniado. Eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. O que é que o povo está ali? E sabe o que aconteceu? O povo tudo gritando, chorando nesse culto. Que culto é esse? Que ensino, que informação, que aprendizado o povo vai ter aí de Deus? E hoje é moda esses profetas, esses pregadores querer mostrar que está cheio de Deus, gritando, mudando a voz, falando com voz de quem está endemoniado, e tem muitos que estão endemoniados mesmo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Seja esperto, seja prudente. Esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Vá buscar conhecer a verdade. E que Deus abençoe você. Vou encerrar aqui. Eu trouxe aqui apenas um esclarecimento para você conhecer as verdades espirituais. E depois eu vou entrar mais nesse assunto. Porque é muito assunto que a gente precisa aprender de Deus. Amém?